Bom, e ainda não há previsão para as imagens da suposta hostilização do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, serem enviadas pela polícia italiana para o Brasil. De acordo com a coluna de Malu Gaspar, do jornal Globo, a Polícia Federal acreditava que o material seria enviado rapidamente por conta de um acordo de cooperação internacional entre os dois países. No entanto, segundo a coluna, devido à repercussão do caso, a polícia italiana entendeu que a liberação depende de autorização judicial. Agora, segundo Malu Gaspar, o juiz decidiu consultar o Ministério Público da Itália e não há data para uma decisão. Flávio, não é só no Brasil que tem burocracia, né? Quer dizer, o caso repercutiu, então a justiça italiana resolveu passar para o Ministério Público se manifestar a respeito da liberação dessas imagens que podem eventualmente esclarecer o que de fato aconteceu naquela sexta-feira no aeroporto em Roma. De fato, a Itália é muito famosa pela sua burocracia desde pelo menos o Império Romano, né? Eles criaram todo o direito romano, tudo. Aliás, se você for analisar o direito civil brasileiro, hoje, o direito romano, eles são quase idênticos ali. Mais de 80% é igual, inclusive até, sei lá, o tempo de uma uso capião é idêntico no Império Romano e hoje. Então, a burocracia deles é famosa. Agora, que essa história está muito estranha, está muitíssimo estranha, sem contar a quantidade de versões que já saiu na mídia, né? Primeiro era agressores de Alexandre de Moraes, né? Procura toda hora, a pessoa que agrediu o filho. A primeira reportagem que saiu ainda durante a noite dizia: não se sabe ainda o estado de saúde do filho de Alexandre de Moraes. Aí apareceu uma das cenas mais patéticas da história do jornalismo brasileiro em 523 anos, que foi aquele desenho tosco, né, de um certo jornal cujo nome eu não vou nem citar, mostrando como teria sido a agressão. E aí coloca, né, o filho de Alexandre de Moraes como quase uma criança. E o agressor lá dando um tapa na cara dele, assim, com toda a violência, não consegue perceber que nem que isso era igualzinho um meme, né, do Batman batendo no Robin, famosíssimo na internet. E esse adolescente, na verdade, é um advogado com causas no STF. A gente precisava verificar, inclusive, se o pai dele julga as próprias causas dele, porque praticamente todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles julgam causas cujos advogados são sua própria esposa, sobrinho, assim por diante. Isso é uma coisa super comum no Brasil e ninguém reclama, tá? Você conseguir pagar pelo serviço de advocacia de um parente do Supremo Tribunal Federal é uma coisa caríssima, porque você sabe o que vai acontecer, não importando o que você tenha feito, caso você consiga ter, né, um parente ali de um ministro do Supremo para julgar o caso. E tem mais um detalhe, essa demora, ela está revelando também algum problema, tá? Porque se isso aí fosse de fato a versão que o STF, né, que o Alexandre de Moraes quer, eu tenho certeza que essa imagem já teria sido divulgada, que os vídeos que o próprio ministro, né, diz ter, ele diz que tirou fotos, na verdade, né, já teria elucidado todo o caso, já teria provado que existe bolsonarista na Itália, no Sri Lanka, em Marte, que precisa acabar com todos os bolsonaristas do mundo e colocar todo mundo na cadeia e pronto. Mas você vê, isso é uma narrativa colocada pela mídia que ela não está se sustentando até agora. E tudo que nós estamos discutindo no Brasil sobre busca e apreensão, possibilidade de prisão, um crime contra a democracia, é um xingamento a uma pessoa. Me diga em que país do mundo xingamento, pode ser o xingamento que for, xingamento é crime, até para se pedir, por exemplo, como no caso do jornalista Alan dos Santos, para se pedir uma extradição, só no Brasil, de Alexandre de Moraes. Alexandre, o Flávio pontuou essa questão da quantidade de versões que está sendo divulgada aí na mídia desde o incidente no aeroporto, e essas imagens podem, então, esclarecer o que de fato ocorreu. Agora, a justiça italiana resolveu enviar para o Ministério Público italiano se manifestar a respeito do caso. A gente pode entender aí que tem algum problema na liberação dessas imagens, uma vez que o fato ocorreu no dia 14 de julho, salvo engano. Estamos no dia 28, já tem um tempo aí, né? Certamente a imagem não vem de navio, né? Pode ser instantâneo o envio, mas eu ouvindo o Flávio descrevendo as relações familiares no Supremo, eu lamentei que não estivesse em Brasília o Franz Kafka, né?
faria um belo livro a respeito desse assunto. Mas é outra coisa, a semelhança, ele tocou a semelhança do direito romano e o nosso direito aqui, e provavelmente o Ministério Público italiano, né, vai dar uma olhada para saber a lei brasileira, se é possível ou não haver um inquérito aqui no Brasil de algo que ocorreu em território italiano. E aí vai encontrar o artigo 7º do Código Penal, que diz que só, né, eu vou ler aqui, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no exterior, aqueles crimes que, pela lei brasileira, derem direito à extradição, e não é o caso. Né? No máximo, é um desacato a uma autoridade. E um vias de fato, que não causou lesão alguma, é uma simples contravenção penal. Então, devem estar tendo esse cuidado de não participar de um inquérito no Brasil que não esteja previsto pelo Código Penal brasileiro. Incrível. Ana, estamos todos aí aguardando as imagens, o tira-teima, né? O VAR do que de fato aconteceu lá no aeroporto em Roma. Tá uma novela isso. E curioso, Paula, nessa história toda é que o ministro Alexandre de Moraes, estou como você, tanto Alexandre Moraes aqui, e aí chega o maravilhoso Alexandre Garcia. É curioso que, pelo menos nós temos o Alexandre certo, não é, Paula? Estamos bem acompanhados. O Alexandre de Moraes, nos últimos anos, ele adora um holofote, né? Ele fala fora dos autos, ele fala em rede social, ele fala em YouTube, ele fala em live, ele fala em convescotes fora do Brasil, ele fala em congresso, ele fala em Nova York. E curioso, né? Curiosamente, sobre esse caso tão controverso, né? Porque até agora a gente não consegue saber das coisas, ele não falou nada. Não tem nada sobre ele não falou oficialmente, não deu declaração nenhuma, não mandou a defesa dele falar alguma coisa, não foi nas redes sociais falar, né, colocar a versão dele. É no mínimo curioso. E mais uma vez, sobre esse caso de Roma, enquanto nós não tivermos acesso às imagens, fica difícil a gente concluir a nossa opinião sobre o fato. O que eu vou repetir, que eu tenho repetido ao longo da semana e aqui vou repetir mais uma vez, é que sobre isso o que eu tenho para dizer é a frase, mais uma vez, não vai sair de cena do Barroso. Derrotamos o bolsonarismo. Essa possível cortina de fumaça aqui na Revista Oeste, com a gente, não vai acontecer. Derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Sujeito oculto ali, né? Derrotamos o bolsonarismo. Nós quem, ministro Barroso? A gente vai continuar fazendo essa pergunta aqui. Nós quem? O senhor e o TSE, o senhor e a UNE, o senhor e o STF, o senhor e o Benedito Gonçalves, o senhor e quem? Derrotamos o bolsonarismo. É uma frase muito grave e que não pode jamais sair do nosso radar até uma explicação que vai ser impossível, qualquer explicação ser plausível diante de uma frase como essa que saiu da boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal que deveria ter ações e comportamento apolítico, né, sem tomar partido algum. Já estava errado de subir no palanque político da UNE. E agora vamos seguir com essa aqui. Derrotamos o bolsonarismo. Quero ouvir o Silvio, mas eu já vou emendar aqui nessa última fala da Ana para aproveitar e ler um trechinho do artigo do Alexandre Garcia, que está disponível no site da Revista Oeste, Abafadores de Eco, que é justamente sobre isso. Abre aspas. O que mereceria um simples registro ganhou manchetes e páginas sem fim, porque o episódio no aeroporto de Roma aconteceu apenas 2 dias depois da inédita participação de um ministro do Supremo no Congresso da UNE.
Como todos ouviram, na quarta-feira 12, o ministro Barroso, discursando na Uni, afirmou que nós derrotamos o bolsonarismo. Para a sorte dele, antes que a semana terminasse, na sexta-feira 14, seu colega Alexandre de Moraes foi xingado no aeroporto de Roma. Pois é, Alexandre, de lá para cá, hoje é dia 28, ainda estamos comentando o caso, né, Silvio? É verdadeira cortina de fumaça, né? Aquela cortina de fumaça de gelo seco em espetáculo, sabe? E o estoque de gelo seco vai acabando. O tempo vai passando, vai acabando, porque essa história o episódio envolvendo o ministro Alexandre de Moraes é uma história em que, se o Brasil estivesse vivendo uma normalidade institucional, se a imprensa tradicional no Brasil estivesse exercendo suas plenas atividades sem militância, sem torcida, nós noticiaríamos que o ministro Alexandre de Moraes foi hostilizado por brasileiros em Roma, e o caso segue em apuração. Houve uma suspeita de entrevero, um princípio de confusão, logo dissipado, e ponto. E aí, numa redação, quem trabalha em redação sabe como funciona, coloca um repórter, olha, você fica responsável por monitorar, se tivermos novidades, nós publicamos. Mas não. Há semanas nós estamos noticiando isso, dias, né? A imprensa tradicional. Versões confirmam que Moraes foi hostilizado. Imagens na Itália confirmam versão de Moraes. Cadê as imagens? Quem viu? Onde elas estão? A Polícia Federal foi utilizada num caso em que o ministro da Suprema Corte foi xingado. A Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão por um suposto crime de honra. Levou celulares e computadores de uma família. Levou celulares para buscar o que dentro de um aparelho celular? Que tipo de prova? Ele seria premeditada? Não, ou vamos nos encontrar, vamos cruzar com Alexandre de Moraes e vamos xingá-lo. Olha, 2007... o Maracanã, na abertura dos Jogos Pan-Americanos, 50 mil pessoas vaiaram e xingaram o presidente Lula. Em 2015, o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi hostilizado em pleno hospital. Ele acompanhava a sua mulher, que fazia um tratamento contra o câncer. Vários ministros do PT, na época do Petrolão, não podiam pegar avião. Aliás, ministros do Supremo também já foram hostilizados. Nós não estamos aqui defendendo nenhum tipo de que alguém vá e insulte, principalmente se estiver em local privado. Não, apesar de serem figuras politicamente expostas, todos eles. Mas não estamos. Ocorre que o tratamento desproporcional dado esse caso, de um lado, pelo Estado, o uso do Estado para proteger um homem, e talvez, diz a Constituição de 88, que somos todos iguais perante a lei. Não existe super-homem, super-foro privilegiado. E, por outro lado, o tratamento dispensado pela mídia. Basta contar, basta observar o tamanho do noticiário desse caso e como eles escondem o escândalo cometido pelo ministro Barroso, que, inclusive, gerou um pedido de impeachment, e a gente torce para que, no mínimo, o presidente do Senado tenha a decência de entregar o caso para os outros 80 pares.